Muito boa noite. Boa noite para quem está aqui ao vivo comigo e também desejo boas vibrações para quem está assistindo essa gravação. Hoje é 2 de fevereiro de 2022, uma quarta-feira, o dia dos nossos encontros. Se você deseja participar ao vivo conosco, acompanha, chegou nesse vídeo, né? Saiba que tem o outro livro da série psicológica Jesus e Atualidade já feito no canal de Sarai. E agora iniciamos esse, estamos no comecinho do Homem Integral, estudando a introdução desse livro. Então você que acompanha, se quiser estar aqui ao vivo conosco, nós nos encontramos todas as quartas-feiras, às 19 horas. Iniciamos o estudo às 19h10, mas nós marcamos às 19 para nos encontrar, para começar impreterivelmente às 19h10. Fazemos os nossos estudos até às 20 horas. E você é bem-vindo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link da reunião às quartas-feiras, 19 horas. Você é bem-vindo. Bom, para iniciar nossos estudos da introdução do livro Jesus e Atualidade, olha a força do hábito, do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, vamos elevar nosso pensamento a Deus e pedir proteção para o nosso estudo, para que nós possamos ter a proteção de Jesus, a proteção da espiritualidade amiga, na ajuda, né, da interpretação do texto e principalmente forças para que nós possamos compreender e praticar aquilo que nós vamos aprendendo. Pai de infinita bondade, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, modelo e guia da humanidade, o modelo mandado para que nós possamos ter um caminho seguro de retorno à tua casa, para que nós possamos, ó Pai, começar a construção desse reino dentro de nós, buscando a compreensão de nós mesmos enquanto seres imperfeitos, em busca da felicidade, em busca desse encontro, essa transcendência. É nesse desejo que estamos aqui reunidos e pedimos a tua proteção, para que nós possamos bem compreender os ensinamentos que a venerável Joana de Ângeles, Espírito Joana de Ângeles, vai nos passa sempre grandes ensinamentos nessas obras que compõem a série psicológica. É com alegria que nós vamos entoar a oração que Jesus nos ensinou, elevando o nosso coração em gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, encarnados aqui e agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que começamos o estudo de hoje. Eu vou começar me desculpando, porque mudou um pouquinho o processo, eu não contei isso no vídeo e também não deu certo o vídeo da semana passada, para quem acompanha pelo vídeo. Eu não estou conseguindo mais gravar pelo Google Meet, então eu estou usando um outro programa para fazer gravação. Então teve um probleminha semana passada, mas eu prometi que eu ia fazer um resuminho só para vocês não perderem. Então eu vou pedir licença para quem estava aqui, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer um pequeno resumo da leitura da semana passada para que as pessoas que acompanham não percam. Pode ser, gente? Aí eu faço um rapidinho assim e aí depois a gente retoma, tá bom? Agradeço a compreensão e peço desculpas pelo problema no vídeo. Foi um problema técnico-comportamental. Comportamento meu que apaguei o vídeo, técnico porque ele deu errado. Se tivesse dado certo e eu tivesse apagado, tava tudo bem. Mas assim, eu não verifiquei
se tinha dado errado e apaguei. E aí depois não teve volta, né? Então, mas prometo, vou prestar mais atenção e guardar o vídeo por mais tempo. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Tá gravando, André? Tá gravando. Ah, então tá bom. É que agora não aparece mais para vocês, porque não é pelo Meet. Então tem uma bolinha só aqui piscando no meu computador, porque eu tenho um outro programa que está gravando a tela. Aí tanto que eu tinha esquecido, eu vou pedir ajuda para vocês. Eu estava de fone. Se eu colocar o fone, não sai a voz de vocês. Então eu tenho que deixar sem fone, senão fica só a minha voz, tá? Agora nós vamos ter que adaptar o que a gente estava acostumado. Mas nós vamos nos adaptar, com certeza. Como eu disse a vocês, hoje é 2 de fevereiro. Estamos fazendo a introdução do Homem Integral. Já vai aparecer aí para vocês a fotinho, né, de Jesus aí conosco. E eu vou voltar um pouquinho só, coisa rápida. Então aqui, ó, na semana passada, o que nós lemos? Joana nos diz que na conceituação cristã, a interpretação do homem, procurar entender o homem, ele já transcende o mundo, ou seja, no conceito cristão, o homem já é algo para além do mundo, né? Transcende o mundo numa dimensão bem diferente, ou seja, tem uma alma. Agora, no conceito do racionalismo, ou seja, da razão, da ciência, já o homem é considerado desde Descartes como ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesmo, ou seja, o homem sendo a medida das coisas, como a gente viu, né? Então, esse é o conceito da ciência, o conceito mais materialista, ou seja, não espiritualista, aquele que pensa no corpo, na matéria e não no espírito. E aí, dentro dessa linha, vem Joana nos dizendo que no espiritualismo idealista, o espírito então tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e com a vida humana. Ou seja, o espiritualismo considera que existe uma alma, um espírito. E no espiritualismo idealista, quem comanda é o espírito. Enquanto que para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria, ou seja, o pensamento como sendo um produto do cérebro, né? É essa que é a ideia materialista. Que em determinada fase da sua evolução, da evolução da matéria, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Essa é a explicação que nos dá o materialismo, né? Como o homem, a psique, né? Assim, além do corpo, a psique, as emoções sendo um produto da própria matéria, ou seja, que não existiria nada além que a matéria. Em contraposição à filosofia cristã que admite a existência de uma alma. Aí nós terminamos falando sobre o Mivart. Mivart foi um naturalista inglês. Aí eu coloquei aí no slide o período que ele viveu, que ele estava encarnado, de 1827 até 1900. Na época era chamado naturalista, mas hoje a gente pode dizer que ele foi um biólogo, né, britânico. E ele analisou psicologicamente o homem. E ele vai esclarecer que o homem difere dos outros animais pelas características da abstração, da percepção intelectual, aí eu grifei aqui, ó, da consciência de si mesmo, da reflexão, da memória racional, do julgamento, da síntese e da indução intelectual, do raciocínio, da indução, da síntese, da indução intelectual, do raciocínio e da intuição intelectual. Então, tá vendo? Tem a indução quando a gente vai. Sabe quando a gente pensa isso implica isso, que implica aquilo? Isso é indução. Então, a gente pensa, quando você tem um problema, você já deve ter passado por isso, a gente fica matutando, né? Fica as engrenagens. Isso, se acontecer isso, então vai ser aquilo. A gente não faz isso? Isso é indução intelectual. Agora tem a intuição, é aquilo que vem, assim, eu acho que é, mas você fala, por que é? Bom, não sei, eu sei que é, eu sinto que é. Isso é intuição intelectual, certo? Mais características do homem.
das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional e do verdadeiro poder de vontade. Então, Mivart conseguiu agregar aí todas as características que definem o ser humano. E assim, fiz um resumo em 5 minutos, talvez um pouquinho mais, do que foi o nosso encontro da semana passada. E hoje nós vamos continuar essa leitura, não vou nem voltar para vocês, já vou fazer a primeira leitura, porque eu comecei lendo a semana passada, mas estou voltando aqui para não perder o gancho, né? Porque vai ser uma continuação daquilo. Então, Mivart, ele fez uma caracterização do homem, mas agora Joana vai começar a caminhar para definir o que seria a psicologia. Afinal de contas, O Homem Integral é o segundo livro da série psicológica. Então, nós estamos preocupados com o conhecimento do homem, da psique humana, né, da psicologia. Então, Sócrates e Platão estabeleceram que o homem era o resultado do ser, ou espírito mortal, e do não ser, ou sua matéria, que unidos lhe facultavam o processo de evolução. Então, parando aqui, né? Tem uma imagem aí, essa imagem é uma imagem que representa a escola de Atenas, é só um recorte, é uma obra de arte clássica, vocês devem já ter visto. Esse é o centro da tela, mas tem muitos outros pensadores. Aí nessa parte estão conversando Platão, esse com esqueci como é que chama essa roupa grega aí, a túnica. Essa túnica laranja é Platão, que foi discípulo de Sócrates. A gente viu na aula antes da última, na anterior, nós vimos que Sócrates viveu no século IV a.C. Sócrates viveu no século IV a.C. Sócrates aparece no Evangelho segundo o Espiritismo como sendo espírita antes do Espiritismo, como precursor dos ensinamentos do Cristo, não todos, mas assim, ele trouxe algumas ideias que o Cristo preparou terreno para o Cristo, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. Só que Sócrates não deixou nada escrito. Platão foi discípulo de Sócrates e esse sim deixou muitas coisas escritas. E quem foi discípulo de Platão e que também influenciou muito a forma de pensar durante toda a Idade Média? Aristóteles, que é esse da túnica azul que está aí do lado do Platão. Então nós temos mestre e discípulo lado a lado. Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, que direcionou toda o pensamento da Idade Média, inclusive defendido pela Igreja, foi Aristóteles. Tudo bem. Então, continuando aqui na interpretação, né, de que Joana traz. Então, foi com base nos ensinamentos de Sócrates e que foram escritos, interpretados por Platão, que lá tem a distinção que o homem seria um ser dual, né? Eu teria o homem como conjunto eles chamavam assim, ser e do não ser. O que era o ser? Para eles, o ser era o ser essencial, aquilo que é, ou seja, numa linguagem mais moderna, o espírito imortal. E do não ser, o que é o não ser para eles? Aquilo que é transitório, numa linguagem moderna, matéria. E que juntos, espírito e matéria, juntos caminham nesse processo evolutivo. Essa era a ideia de Sócrates e que foi escrita e nos deixada por Platão. Só que, mesmo lá na Grécia, no próprio século IV, não tinha só esse pensamento. Tinha muitos pensamentos, como hoje a gente tem o espiritualismo e o materialismo na mesma época, influenciando as pessoas. Naquela época, na antiga Grécia, no século IV, tinha esse pensamento socrático de que o homem seria um ser dual, né, com alma, um corpo e alma. Mas existiam outros filósofos, aí eu trouxe dois, que são filósofos chamados de filósofos atomistas. Os dois são Leucipo, que depois quem escreve a teoria atômica
é Demócrito. Foi com base no início, né, o mestre, vamos dizer assim, Demócrito aprende com as ideias de Leucipo e acaba melhorando e escrevendo as ideias. Esses são os filósofos atomistas do próprio século IV da Grécia, que a Joana vai falar sobre eles. Vamos lá, vamos ver o que ela fala. Os filósofos atomistas reduziram-no quem? O homem, ao capricho das partículas, que, em se desarticulando, aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. O que ela está dizendo? Que os filósofos atomistas tiveram a ideia do átomo. Eu vou mostrar para vocês, depois eu volto para explicar. Então, eu coloquei aqui. O que é esse atomismo? A teoria atômica, ou atomística, para tirar da atômica atual, ela vai ser do século IV, como eu já disse. E qual era a ideia dela? Que o universo tem uma constituição elementar única, que é o átomo, ou seja, a base de tudo do universo seria uma estrutura indivisível, que eles chamaram de átomo. Átomo, a palavra átomo significa indivisível, não pode ser dividido. Eu coloquei até gosto da imagem, né? Uma figurinha, né? Que você tem uma pedra, diminui a pedra, diminui. Essa era a ideia, até chegar na menor partícula possível, que para eles era o átomo. E isso era a composição do universo, a base do universo eram os átomos. Hoje nós sabemos que nós podemos dividir o átomo, né? Lá na escola a gente aprende, não sei se você se lembra do modelo atômico. O átomo tem o núcleo e tem um núcleo composto por prótons e nêutrons e os elétrons como uma atmosfera e que tem muito mais lugar vazio que matéria. Depois a gente fala disso, eu estou filosofando um pouquinho, né? Então para os filósofos atomistas lá da Grécia, o átomo era a partícula que era indivisível, mas na verdade, estudando o átomo, desenvolvendo a química, né, nós chegamos à conclusão hoje, com o conhecimento que a ciência tem hoje, sim, que o átomo pode ser dividido em partículas menores. E os prótons e nêutrons também. E tem partículas menores? Tem. Então aí a gente já pode ver como eles estavam, assim, digamos, o estudo deles foi muito importante, gerou todo um campo de conhecimento, mas eles estavam errados nessa ideia de que o átomo não poderia ser dividido, porque ele pode, né? Eles achavam que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, eles estavam certos, a tabela atômica nos mostra isso. Então agora eu vou voltar, depois que a gente entendeu o que era o atomismo grego, o que Joana está dizendo? Quando eles pensavam que todo o universo, tudo que tinha no universo, se resumia a um conjunto de átomos, eles deixaram uma parte essencial do ser, né? Porque tudo era partícula. Partícula elementar, o átomo, tudo era composto por encadeamento de átomo e, no fenômeno que a gente chama de morte, o que acontece? As partículas se desagregam, né? E aí tudo sumiria, ou seja, a partir do momento da morte nada sobra para os filósofos atomistas. Bom, é isso. Eu vou deixar aqui, depois eu volto com o que ela vai falar de Jesus. Voltei para vocês. E aí? Tem bastante informação aí. Alguém gostaria de perguntar, de comentar, enfim, de acrescentar? Conheciam Leucipo e Demócrito? André, é impressionante como naquela época já, né? Como a estratégia aí já foi criada, né? Colocando essas pessoas para dando essas pinceladas, né? E aí depois, com o passar do tempo, isso vai se firmando, né? Aperfeiçoando, né? Mas as pessoas naquela época já têm um pensamento desses, né? Assim, quando vai acontecendo com Krishna, em várias regiões, sempre vem, vamos colocar esses elementos, essas pessoas, né? E vai fechando um circuito, né? Eu Exatamente. Acho legal. Você tá vendo, assim, a hora que a gente pensa na reencarnação, né, Fernando? Fica claro que essas pessoas aí, elas já tinham algum conhecimento além do que os pobres mortais, né? Elas vieram para trazer a ideia.
Eles deviam ter alguma experiência a mais do que nós não tínhamos, porque é muito tempo. 4 séculos antes de Cristo, você definir já o que é átomo, para isso ficar hibernando, vamos dizer assim, perdido, até o século XVII, né? Olha quanto, né? São 17 mais 4, 21 séculos, é muito tempo. Mais alguém, gente? Então aqui, tá vendo? O primordial aqui é isso que ela está mostrando para nós, que existia, na mesma época, pensamentos diferentes em relação do que era o homem. Assim, se eu tivesse que fazer um resumo, é isso. Então, o pensamento do homem tendo um espírito, que seria espiritualista, aí com Sócrates e Platão, e um pensamento materialista com Leucipo e Demócrito. Vamos colocar em resumo? Foi isso que ela disse, né? E a gente foi pela história, como Joana é uma intelectual, ela foi buscar na história que essa dualidade de pensamento não é de hoje, que a gente busca compreender o que é o homem, mas não existe consenso entre os estudiosos. Então, esses que nós estamos falando, eles são o quê? Filósofos. Então, eram filósofos, tá? Por que ela está fazendo isso? Porque ela vai começar a encaminhar para separação da filosofia, da psicologia em relação à filosofia. Porque o estudo do homem, o estudo da psique, o estudo da alma, vocês estão vendo que Sócrates já fazia isso? Então, Sócrates era filósofo, mas na verdade a gente poderia dizer que ele era o quê? Psicólogo também. Ele está falando de psique, né? Ele falou do ser, mas não tinha esse nome. Quando é que vai surgir a psicologia? Aí isso já vai chegar. Espera um pouquinho que nós já vamos falar disso, mas é isso. O estudo do homem não pertencia à psicologia, porque nessa época a psicologia não existia, mas existia a filosofia, então estava no campo filosófico, que aí nós apresentamos 2 abordagens, né? A abordagem existencialista, tá certo, Eliane? Eliana, beijo. E a materialista. Então vamos seguir. Aí Joana vai aqui dizer por que esse nome do livro, tá? E ela vai nos apresentar Jesus. Mas antes de eu fazer a leitura do que ela vai dizer sobre Jesus, nessa história toda de entender o homem, eu vou me basear, vou buscar lá a questão 625 do Livro dos Espíritos. Que pergunta Kardec aos espíritos? Pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Qual a resposta dos espíritos? Sucinta e profunda. Vede Jesus. Então, se alguém algum dia disser para você que o espiritismo não é cristão, manda ele ler a questão 625. Tá? Então, a questão 625 caracteriza o espiritismo como uma filosofia cristã, porque tem em Jesus, o Cristo, o seu modelo e guia da humanidade. E como o Livro dos Espíritos é a base, né, dos espíritas, tá aí. Eu tô falando isso porque tem gente que fala, viu, gente? Tem gente que fala. Então, a gente já sabe qual é a questão. Oi, Margarida. Pode falar. André, por isso que ele é o caminho, Jesus, né? É o caminho, a verdade e a vida, né? Exatamente. Ele tinha uma mente sã. Ele tinha comunicação direta com quem? Com Deus. Com Deus. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele, né? Uma mente sã e por isso o homem integral. Porque não era um homem dividido, como nós somos, pelas emoções. Exato. Exatamente. Isso mesmo. Gratidão, Margarida. Então, Jesus, superando todos os limites do conhecimento. Então, tá vendo? Quando Jesus nasceu, gente, no século I, porque século 0 não existiu, né, gente? Século I. Então, tem o século IV,
que viu Sócrates, depois Platão, Leucipo, Demócrito. Passa 400 anos, né? Estou arredondando. Aí nasce Jesus. Os gregos já tinham sido dominados por Roma, Roma já estava dominando, aí nasce Jesus lá na longínqua Palestina, lá na periferia do mundo, né? Do mundo romano. E será que lá eles tinham conhecimento da filosofia grega? Podia ter sim, inclusive eles falavam grego, né? Então assim, tinham acesso como a gente tem hoje. Claro que não devia ser todos, não devia ser tão amplo como é hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é que lá na Palestina existia o acesso a essas informações que nós estamos vendo, esse conhecimento dos gregos, tá bom? E aí lá na longínqua Palestina, na periferia do mundo, é como se fosse hoje, sabe? Eu gosto de comparar assim. Se você falar assim, nossa, o cientista é lá da Europa, você acha que, nossa, que legal, ele nasceu num lugar assim conceituado, não é assim? Quando você fala que é na Europa, é como se Jesus tivesse nascido no Brasil. Um cientista brasileiro, tá lá na periferia do mundo. Entendeu? Só vai ter reconhecimento se você publicar em inglês, se você for fazer estágio lá. Você entende o que eu tô querendo dizer? Quer dizer, o fato do lugar que você nasceu vai interferir no que você pensa. Não no sentido absoluto da coisa. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu tô querendo dizer. A pessoa trouxe uma mensagem, tem algo a dizer ao mundo. Mas se eu disser isso em português, eu não vou ser considerada. É isso que eu estou querendo dizer. Foi assim com Jesus, mais ou menos. Deu para entender? Me fiz ficar claro? Então, Jesus não nasceu lá no centro do intelecto. Ele não foi um filósofo grego. Ele foi alguém, um galileu. Ele nasceu na Palestina. E mesmo dentro da Palestina, a Galileia ainda era o subúrbio. Os judeus tratavam os galileus como sendo menos. Tanto que tem uma passagem na Bíblia que diz assim: porque nada de bom pode vir da Galileia. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe essa colocação. Olha o preconceito. Nada de bom, só Jesus que veio de lá. Né? Então, assim, veio de um lugar desconhecido. Então, aquela filosofia, aquilo que aquele homem veio trazer, a princípio não foi considerado. Vocês sabem disso que não foi. Tanto é que ele morreu como blasfemo, né? Então, o que Joana está querendo dizer? Que esse Jesus que nasceu nesse lugar aí obscuro da filosofia não foi reconhecido pela filosofia. Não foi. Mas depois, ao longo, né, dos séculos, enfim, a própria religião, então, trouxe esses ensinamentos aos trancos e barrancos, tirando algumas coisas, mas conseguiu sobreviver esse ensinamento. E hoje, na atualidade, não sei se vocês sabem, muitos filósofos, muitos psicólogos estudam Jesus, o conhecimento que tem lá nos evangelhos, para dizer que esse é o caminho da felicidade humana. Não sei se vocês sabiam disso. Existem muitos estudiosos já no campo da psicologia e da filosofia que olham honestamente para a figura de Jesus e reconhecem nele esses ensinamentos que são essenciais para a felicidade do ser humano. Tá bom? Tem vários livros. Quem se interessar por isso me fala, porque eu adoro ler sobre isso. Eu tenho vários livros aqui de psicólogos que falam dessa figura de Jesus, né? Desses ensinamentos. Então, Joana vai dizer, Jesus superando todos os limites do conhecimento. Então, o conhecimento que tinha até lá, o que Jesus nos trouxe é essa conclusão que muitos estudiosos fazem. Porque tem gente que fala, não sei se vocês sabem, que talvez Jesus foi uma figura que foi inventada pelos evangelistas. Já ouviram essa teoria? Tem essa teoria de que ele não existiu, mas vamos partir dessa. E aí o que eles chegaram à conclusão? Que os evangelistas, né, o conhecimento que eles tinham lá, não era o corpo de conhecimento que tinha no mundo na época em que os evangelhos foram escritos, e talvez até hoje não contempla as ideias que estão escritas.
Ou seja, o conhecimento que Jesus veio trazer foi tão profundo, tão diferente do que já tinha, que não tem como ele ser inventado. Por quê? Porque a humanidade não tinha aquela profundidade de conhecimento para inventar aqueles ensinamentos de Jesus. A gente teria que fazê-lo à nossa semelhança, assim como a gente faz com Deus, sabe? Colocar as nossas características nele, mas tem algo muito mais transcendente, muito mais profundo. Então ele chegou à conclusão que esse homem deve ter existido e tinha alguma coisa diferente nele. Por isso que ela fala que ele supera todos os limites do conhecimento. Quer dizer, tudo que se sabia, Jesus vem mais profundamente trazer outras coisas. De uma maneira, gente, isso que é incrível. Conhecimento profundo, falando para a pessoa simples, dentro da simplicidade. Dentro de uma complexidade que até hoje a gente estuda os evangelhos e cada vez que a gente vai estudando, a gente vai vendo coisas novas na interpretação dele. Fez-se o biótipo do homem integral. Modelo e guia, né? Biótipo é o quê? O biotipo. Ele modelou o que seria o homem integral. E o que é entendido aqui por homem integral, gente? O homem completo. Porque a hora que eu estudo o homem só como matéria, vocês concordam que lhe falta algo? Ele não está completo? Se eu considerar o homem só espírito, sem considerar o emocional, sem considerar o corpo, ele não está completo, porque o homem encarnado tem corpo, tem emoções que interferem no estado de espírito. Então ele não está completo. Então é isso, Jesus precisou encarnar-se. Por quê? Para que ele tivesse um corpo e sentisse as emoções, as dores, enfim, as dores do corpo, as dores da alma, porque ele estava encarnado. Porque senão ele dava sua mensagem só por intermédio de médiuns, como foi feito com Moisés. Mas ele teve a necessidade de encarnar-se, justamente para ser o biótipo do homem integral, ou seja, o homem na sua totalidade. E por que Jesus era esse biótipo do homem integral? Aí Joana vai nos dizer, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus. O que Jesus disse? Vós sois deuses, farão o que faço e muito mais. Então Jesus está dizendo que nós temos, é como se fosse em semente, tudo que nós temos está em semente. Nós temos a semente dentro de nós. Onde que está o reino de Deus? Dentro de nós, não é dentro. É isso que Jesus falou, dentro de vocês. Então, mas está tudo em semente. Como é que você faz para uma semente, sei lá, vamos pensar, uma semente de, uma coisa que eu comi agora, de tâmara. Como é que você faz para a semente de tâmara virar uma tamareira e produzir novas tâmaras? É uma coisa simples? É uma coisa rápida? Não. Então você tem a fruta, você tem a semente. Aí você tem todo um processo que eu não sei qual é, porque se eu pegar a tâmara que eu comi e colocar na terra, gente, não vai dar tâmara. Não vai dar tamareira, não vai nascer. Porque eu sei que existe toda uma técnica para você fazer. E aí outro dia eu estava conversando com um paisagista que cultiva palmeiras. Ele me disse assim, que com essas todas as técnicas, para semente, depois que ela secou, depois tudo que ele fez lá, colocou no lugar adequado e tal, para você ver ela sair da terra, sabe, um brotinho, sabe quanto tempo demora? Para ter um brotinho, 1 ano. Vai ser um brotinho depois de 1 ano. E ela tem um crescimento extremamente lento, a tamareira. Vira uma árvore imponente. Tá, tem até o ditado, né? Quem planta tâmaras não come tâmaras, porque ela é lenta. Mas, gente, vale a pena, né? Porque a hora que você tem lá aqueles frutos, né? Que é quase uma sobremesa. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer, né? Falar de tâmara. Vocês não ficam com vontade de comer tâmara, gente. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Que isso tá dentro de nós como uma semente. Não basta ter a semente da tamareira. Eu preciso cultivar, esperar o tempo dela, cuidar dela, fazer ela crescer, enfim, tá no lugar propício. Porque se eu pegar a tamareira e plantar no Alasca, vai dar certo? Não, você sabe que se plantar até no Brasil, ela dá tâmara, mas não é igual. A tâmara lá, né, do Egito, lá de Israel, é diferente. Então, o que Jesus está dizendo? Que precisa do ambiente propício, do solo propício,
para essa semente germinar. Então, nós temos as sementes, só que ainda nós não desenvolvemos as aptidões, não é isso? A construção das virtudes é desenvolver as aptidões. Herdadas de quem? De Deus. E Jesus fez isso. Jesus já tem um monte de tamareira produzindo, linda, maravilhosa. Nós ainda não temos, nós ainda temos uma semente. Então é por isso que Jesus é o homem integral, né? É o nosso biótipo do homem integral, porque ele desenvolveu as habilidades. Talvez por ser mais velho que nós, né? Enfim, então nós temos que pensar nisso. Jesus, de alguma forma, já chegou lá, mas ele veio aqui, ele veio cá, para nos ensinar como chegar lá. Como ele veio nos dar as técnicas. Olha, você pega a tua semente, você faz isso, você faz isso. Ele está nos dando as técnicas. Mas quem tem que fazer? Ele vai fazer por nós? Não, nós é que temos que fazer, tá bom? Continuando. Na condição, aí vai falar que ele desenvolveu todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Então, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta tem nome. Jesus e sobrenome, o Cristo. Cristo porque é governador desse orbe, né? Toda a sua vida é modelar. Então, tudo que ele fez serve de modelo. Por isso que a gente estuda e reestuda os evangelhos. Para a gente tirar de tudo que ele fez, de tudo que ele falou e de tudo que ele não falou, para que a gente possa aprender com ele. Porque até quando ele não fala, quando ele silencia, ele nos ensina muito. Tornando-se o exemplo a ser seguido para o logro da plenitude. Então, como é que eu chego na plenitude? Como é que eu alcanço o reino de Deus? Seguindo Jesus. E como é que chega, né? Para quem deseja o logro da quem deseja, né, a plenitude. Quem deseja a plenitude é quem deseja a libertação real. E o que é que nos liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vai libertar a gente? Jesus não disse que era ele. Era o conhecimento da verdade. Então eu preciso primeiro desejar ser livre. Porque eu quero ser livre ou eu quero ser escravo das minhas emoções, escravos do conceito dos outros? Essa é a primeira questão. Que eu quero, o poder da vontade. Lembra que o Mivart falou que o homem é caracterizado pelo poder da vontade? Então, primeiro é o que eu quero. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar qual é o número, porque eu não coloquei cola, né? Mas que ele diz assim, Kardec pergunta se era possível o homem, como que ele fala? Desenvolver as suas habilidades, desenvolver as virtudes, algo assim, não lembro o nome que ele fala. Mas aí os espíritos respondem assim, sim, e muito facilmente. Acho que libertar-se dos vícios, acho que era isso. Ele fala sim, e muito facilmente. O muito facilmente é que deixa a gente desesperado, porque a gente acha tão difícil, né, superar os vícios. Aí os espíritos concluem, o que lhe falta é vontade. Então nós não nos libertamos por quê? Porque muitas vezes nós queremos estar naquela situação. Então por isso que o conhecimento de si mesmo é muito importante, para que a gente conheça as nossas dificuldades e comece a ter o desejo de libertação. E a partir do momento que eu quiser me libertar, eu possa me espelhar em Jesus. Oi, Ana Lúcia, bem-vinda. Eu posso me espelhar em Jesus e começar a segui-lo. Tá bom, gente? Olá, Ana Lúcia, tudo bem? É isso. O que vocês acharam dessa parte? Que Joana nos traz Jesus aí. Ficou tudo claro como água? Limpa? Perfeito, perfeito mesmo. Então tá bom. Então vamos continuar. Agora ela vai começar, lembra que eu falei que ela ia fazer isso? Sem problema, Ana Lúcia. O importante é que você chegou, tá? Obrigada. Agora ela vai começar a
a nos caracterizar aqui a psicologia. Então, o que ela falou até agora? Ela falou do estudo do ser humano, da compreensão do homem, não é isso? Desde os filósofos, lá da Grécia Antiga, e culminou agora passou pelo século XIX, com Mivart, né? Mas ela chegou em Jesus. E agora ela vai sair do campo das pessoas e para o campo do conhecimento. Então ela vai falar da filosofia, como que a filosofia vê o homem, para chegar e definir um pouquinho o campo de atuação da psicologia. É aí que ela quer chegar, tá? A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-lo. Entendê-lo quem? O próprio homem. Então, o que ela está dizendo? A gente viu que a filosofia tem correntes de entendimentos diferentes. A gente viu isso, né? Então, assim, mesmo que as correntes sejam diferentes de pensamento filosófico, qual é o objetivo delas? Tem sido o mesmo, é isso que a Joana está dizendo. Entender o homem, porque quando eu tento buscar entender o homem, eu vou interpretar suas dores para ajudá-lo a buscar um caminho de bem-estar, de felicidade, certo? Aí ela vai dizer, a psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo em passo libertou-se de seu jugo. Então, no início dos estudos psicológicos, como a gente viu, Platão estudou psicologia, escreveu sobre psicologia, mas não tinha esse nome, estava dentro do campo da filosofia. Mas agora, passo a passo, pouco a pouco, esses conhecimentos sobre a psique, a alma humana, foi se libertando da filosofia. E buscando entender a psique, né? A psique aqui como a alma. Alcançou na atualidade expressão de relevo para a compreensão do homem. Então está dizendo que atualmente a psicologia é muito importante para o homem, porque busca compreendê-lo. Compreender o homem, os seus problemas e os seus desafios psicológicos, que na atualidade têm sido muitos, não é verdade? Aí continuando aqui. Aí eu trouxe aqui enxerto meu, tá? Essa imagenzinha para dizer da filosofia até a psicologia. Então tem algumas imagens aí, vocês vão reconhecer, porque eu já mostrei para vocês alguns, vocês vão reconhecer o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, tá vendo esses bustos aí, né? Mas tem outros aí mais modernos e tem um que já apareceu também, tá vendo esse do cantinho aí, ó? Quem é, gente? Penso, logo existo. René Descartes. René Descartes também falou sobre o homem, né? Então nós temos um passeio dos filósofos gregos da Grécia Antiga, René Descartes, no século XVII, falando também sobre o homem. René Descartes divide o homem. Na verdade, o que acontece? Os atomistas entendiam que era só a matéria. Os socráticos ou filósofos platônicos vão entender que existia o ser e o não ser, ou seja, a alma e o corpo, trabalhando em conjunto. O que faz Descartes no século XVII? Compreende que existem os dois, entende que existem os dois, mas diz que eles são separados. Então, a ideia de separação de alma e corpo vem da filosofia de Descartes, filosofia cartesiana. Aí aqui eu vou contar uma fofoquinha da ciência para vocês, tá? Por que ele fez isso? Porque a gente tem que buscar, né? Por que será que ele pensou para fazer essa divisão? E hoje está tão difícil, porque ele fez a divisão e o que está sendo difícil? Vocês vão ver quando a gente falar mais da psicologia. Juntar de novo. Então, separou as duas coisas, separou o corpo da mente, foi separado. E isso ganhou adeptos ao longo dos séculos. Agora, nós precisamos olhar para a psicologia com o homem integrado.
o homem integral, na sua totalidade. E isso está sendo difícil. Por quê? Porque houve uma separação lá no século XVII e que está difícil de romper a barreira da separação. Inclusive a não aceitação de reencarnação, de vida após a morte, tudo isso, na ciência vem dessa separação que Descartes fez. Mas a gente for pensar, agora é uma fofoca, né? Por que ele fez isso? Na verdade, existe uma explicação muito simples, mas que a ciência não traz, muitas vezes. É porque Descartes, ele precisava estudar a... Como é que eu chamo? Quando você estuda o corpo, fisiologia, né? Fisiologia. E como é que você estuda fisiologia, hein? Como é que você sabe onde estão os órgãos, que jeito que é por dentro? Estudando o quê? Cadáveres. É ou não é? E a igreja proibia. Sabe por que a igreja proibia? Porque era um sacrilégio, né? Porque era um ser divino, que é isso. Aí o que Descartes fez? Começou a trabalhar com a ideia que depois da morte, o que sobrava era só a matéria, porque o espírito era separado. E aí ele pôde fazer as suas experiências com esse argumento. Então o ser divino não estava mais lá. E tinha uma certa lógica, né? Só que a partir daí é isso, era estudar o homem separado da sua alma. E aí depois nós temos esses senhores aí do meio. Mas ele acreditava. Dizem as más línguas que sim. É tudo ficou no campo da fofoca, né? Porque isso não foi registrado, mas dizem que sim. Que tanto Descartes, depois mais para frente como Newton, eles eram extremamente religiosos. Então é isso, né? E como isso se perde no tempo, mas o que a gente sabe é isso, que ele acreditava sim, mas que ele separa para poder estudar o homem corpo, né? O corpo do homem e poder compreender um pouco mais. E que bom, isso deu origem a uma medicina muito melhor, né? A gente é tratado melhor, vive mais graças a essas intervenções em cadáveres. E eles até tinham um nome para isso, era um crime, necromancia, uma coisa assim, tinha até punição, sabe? Então não podia. E aí Descartes conseguiu poder fazendo isso, separando. Enfim, e esses três senhores do meio, que vocês estão vendo aí, já vai ser a psicologia já separada da filosofia, que se dá no século XIX, e aí a gente tem os behavioristas, eu vou falar deles, a gente não vai dar tempo hoje, vai ficar para semana que vem, mas vai ter as três grandes forças da psicologia, então nós vamos ver o behaviorismo, nós vamos ver a psicanálise de Freud, nós vamos ver Jung, nós vamos ver Maslow com a psicologia humanista, que a gente viu, não sei se vocês lembram, lá na introdução do Jesus e a Atualidade. Joana já falou dessas correntes, dessas forças da psicologia. E a quarta força, então esse assunto vai ficar para a semana que vem. Deixa eu ver se dá para ler algum, mas eu acho que não dá. Acho que aí eu já vou começar a falar da história. Melhor não, tá? Já faltam 2 minutos. Aí eu ouço vocês, essa ideia da psicologia, e a gente fica com um pouco da história da psicologia, as três grandes forças e a quarta força, para a semana que vem. É isso, gente. Pena que a Rosane não está aqui hoje, né? Para nos ajudar com essa história aí da psicologia. Tomara que eu tenha dito direitinho, assim, não tem a história da psicologia ainda, mas o caminhar da filosofia até a psicologia. Alguém gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Não? Então eu vou parar a apresentação, dizer para vocês que eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder estudar, né, intelectualmente, e o intelecto faz parte, e compreender um pouco desse nosso mundo exterior,
porque hoje falamos mais do exterior, vocês perceberam? Hoje foi a introdução, né? Foi mais um pouco histórico, né? Desse caminhar da filosofia até a psicologia. Mas conhecimento, eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço. Então é importante, Joana vai trazer isso. Mas isso vai nos servir de apoio para quando a gente começar mesmo o estudo do livro, os capítulos, que daí ela vai trazer esse emocional. Essa questão emocional vai ser apresentada na semana que vem, porque a gente vai ver as correntes da psicologia, e aí nós vamos ver a psicologia humanista preocupada com o emocional do homem, e aí isso tudo vai encaixar, tá? Às vezes fica meio chato, eu gosto, para mim não é, mas para algumas pessoas é chato isso, né? Você, nossa, mas você não vai falar das emoções, né? Enfim, mas eu estou justificando, né? A Joana fez esse caminho na introdução para poder contextualizar. Eu gosto, mas quem não gosta vai fazer sentido já já. É isso, gente. Margarida, pode falar. Tudo isso para ela chegar na psicologia transpessoal. Isso mesmo, Margarida. Mas por quê? Porque a transpessoal deu um salto, né? Porque a primeira cognitiva, não foi? A comportamental, mente, isso. Né? Uhum. A psicanálise, né? Isso. E a pessoa tinha que contar os sonhos até para descobrir, até chegar lá. E, finalmente, a terceira, que era o quê? A humanista. A humanista, que vai levar em conta as emoções humanas. Que eram as emoções, para ela chegar nessa transpessoal. Que leva em conta o espírito. Uhum. Então, olha só, presta atenção, né, Margarida, do que você falou, ó. A comportamental leva em conta só o quê? O corpo, a matéria. O corpo, Aí você ela vê... começa com a cognitiva, né? Que seria estudo só da mente. Então, mas a mente já é junto com a psicanálise, né? A força da mente, criando inclusive doenças, traumas, essas coisas, né? Sonhos, que são isso. Aí é a mente. Aí depois você vem a comportamental que vai fazer a junção. Porque a hora que você faz mente e corpo, você gera o quê? As emoções. Exato. E aí vem a transpessoal e coloca o espírito como comandando tudo isso aí. Tudo isso aí. Vai ser legal. Vai ser bem legal essa profissão. Mas você tá vendo que assim, não tem como chegar aí sem contar, né? Isso que ela tá fazendo. De onde veio? Você não pode começar do meio e nem chegar do fim para. Enfim, você tem que ir do princípio. Né? E eu falo, sabe, é por isso que o pessoal considera o estudo da Joana difícil, Margarida. Porque ela faz numa profundidade. Não, ela vai buscar o princípio, né? Uhum. Vai buscar lá o princípio, para ela poder chegar e dizer, entenderam? Exatamente. Aí ela faz a pergunta, entenderam agora? Eu gosto. Eu também. Mas Kardec faz isso também, né? Também. Faz isso, por isso que eu acho essa parceria, né? Essa parceria que, de vez em quando, ela joga no livro dos espíritos, tal pergunta, aí você vai e diz, verdade. Tava tudo lá, ele só não conseguiu abrir porque não dava para escrever tudo, né? Precisava do complemento. Isso mesmo. Vai ser bom, viu? Vai ser bom. Vai sim. Quem não estudar, tá ótimo. Então é isso, meu Deus. É isso, né, gente? Então, gratidão a vocês por estarem aqui, gratidão a Joana, né, por nos ter propiciado essas palavras, essa experiência, esse cabedal de experiência que esse espírito tem, a Divaldo, que foi o canal pelo qual chegou a tecnologia que nos permite estar aqui melhorando, e a Jesus, que inspirou a Joana, né? Que ela se espelhou nele para ser modelo e agora está passando isso para a gente. Então, a Jesus, nosso modelo guia, e a Deus pela capacidade de pensarmos, pelas oportunidades que temos, pelas experiências, pelo apoio dos amigos, pela saúde, pela família. Então, nós somos muito gratos. E pela nossa persistência, né?
e a querer aprender. Isso mesmo. Aos pouquinhos nós vamos caminhando, né? Com certeza. E quem sabe, sai daqui, para mim eu tô precisando disso, sai daqui e desce para cá, né? Acho que a parte mais difícil é parar um pouco do intelectual, trazer esse do intelectual para o sentimento, para as ações. Exato. Enfim. Sim. E assim nós vamos caminhando, pedindo a Deus apoio nesses nossos logros, como diz Joana, né? Logrando evoluir de maneira mais rápida. Grande beijo a todos, que Deus abençoe a todos nós, Jesus abençoe vocês e a família de vocês. Saúde e paz. Todos nós. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.